Deixa o pau torar, bicho. Deixa o pau torar. Porra, nada a ver, essa mulher aí é o Lula, é o Bolsonaro, eu não sei o que, a Havaiana, eu não sei, pá. Treta, pum, meu vídeo bombou. Esse vídeo foi um vídeo que me trouxe quase 5.000 seguidores. Esta é a Fefa Moreira. Ela é a mente brilhante por trás das maiores redes sociais de empresários e executivos no Brasil. Como clientes da empresa dela, já passaram Cris Arcangeli, Thiago Nigro e ela é sócia do Condzilla. E outros influenciadores famosos do Brasil. Eu trouxe o cara pela fofoquinha. Neste episódio, a Fefa revela estratégias de crescimento no Instagram que levou empresários a saírem de menos de 5.000 seguidores para mais de 1 milhão. Como é que a gente sai do zero e chega nos 50 mil? Vou lá, desenho uma estratégia de 15 laudas e viro pro meu cliente e faço assim, ó, querido, pode ser que talvez no nosso segundo mês eu pegue essas 15 laudas de estratégia que eu desenhei pra você, rasgue tudo, jogue tudo pro ar e a gente comece um novo negócio. Além de trazer o segredo por trás desses influenciadores. As pessoas não encaram a rede social igual negócio. Conteúdo denso não engaja. Você vai fazer pelo menos 20, 30 vídeos de cada um desses 8 assuntos. Primeiro mês, amigo, é uma bazuca no ombro. E eu não resisti. Eu perguntei pra ela o que a maioria das pessoas entende errado sobre o Instagram. Eu acho aquele monte de guru, eu acho isso muito cafona. Existe uma ferramenta na rede social que se chama Rage Bite. Você é mordido pela raiva ou pela revolta. Antes de vender, você precisa querer sociabilizar, mas ele tem muita vergonha de ser visto tentando, porque ele já tem um cargo muito alto. Não tô falando pra você fazer dancinha aí na sua casa, não é sobre isso. Pelo amor de Deus, né? Não é SEO fazer dancinha. Talvez eu mude a vida delas. Que as pessoas, elas não sabem em dinheiro o que representa um posicionamento digital. E se eu soubesse desses truques 10 anos atrás, com certeza eu já teria mais de 1 milhão de seguidores. Meus amigos, isto é uma verdadeira masterclass. Assista agora o passo a passo para você crescer. Fefa, você hoje é estrategista de crescimento do Instagram de grandes CEOs e famosos. Poderia falar um pouco por que as pessoas que estão acompanhando a nossa conversa deveriam parar tudo que estão fazendo para te ouvir? Porque talvez eu mude a vida delas. Eu mudei a vida de muitas pessoas no Brasil. Tem 10 anos que eu faço isso, né, Nathan? Eu de verdade não tô... Eu não gosto de ser uma pessoa que fica assim, ai, porque eu acho isso cafonérrimo, eu acho vender brega na internet, aquele monte de guru. Eu acho isso muito cafona. Não tem nada pior do que um cara que chega num cargo relevante, aí ele se sente péssimo indo pra internet, ele se sente mal virando blogueiro. O povo vai falar, nossa, coitado do Nathan, deu tudo errado na vida dele, nas empresas. Ele resolveu virar blogueiro. Eu de verdade acho que as pessoas, elas não sabem em dinheiro o que representa um posicionamento digital. Quando a gente fala em termos de resultado, eu tenho uma conversa muito clara com o CMO da empresa desse cara. Então eu sento com o CEO, e aí eu falo, amigo, traz o seu CMO para conversar comigo também, porque eu vou economizar um dinheiro de tráfego pago dele que ele não está entendendo. O que você consegue representar para a sua empresa, enfim, diversos nomes, como João Adib, Cris Arcangeli, Thiago Nigro, são porque são produtores de conteúdo. Verdade. Meu intuito com o trabalho da minha empresa não é transformar a pessoa em si numa produtora de conteúdo. Meu intuito não é esse. O meu intuito é posicionar essa pessoa para que as pessoas saibam quem ela é. Ponto número 1, tá certo? Ninguém vende nada pela internet. Por quê? Internet, as pessoas se esquecem que rede social, ela é social. Antes de vender, você precisa querer sociabilizar. Perfeito. Você tá aqui gravando um programa, tá certo? Antes de querer patrocínio, você precisa produzir o programa. Fazer o piloto, aí o piloto dá certo, você cria uma audiência, você cria um relacionamento com o seu seguidor, etc. Rede social é como qualquer outro negócio. Se você não faz a obra, bota lá os produtos para vender, aí você faz a propaganda, aí não sei o quê, quando que você vai ter o teu cashback, o seu retorno, o seu ROI? As pessoas não encaram a rede social igual negócio. E é um mega negócio, seja no cargo que você tiver. Se você é um executivo como CEO e aproveitar o nome da tua empresa para criar costas largas para o teu nome, é um ganha-ganha. Porque a empresa ganha usando o teu nome, porque eu economizo o dinheiro da empresa em tráfego pago pra caramba usando você. E não tem no teu contrato direito de uso de imagem, né? Mas
a empresa pode muito se beneficiar usando você, pessoa física, tá certo? O CPF. E você se beneficia porque você ainda tem aquele cargo. Eu atendi muitos ex-CEOs de grandes corporações que vieram me procurar depois que o cargo acaba. Depois que o cargo acaba, as costas largas dele acabou e ele vive do passado e ele fica preso ao passado. Não, porque eu fui o CEO. Eu fui o CEO dessa grande corporação. E eu fui o CEO dessa grande corporação. Aí eu falo, amigo, isso é maravilhoso, é incrível, mas agora a gente vai ter uma nova história. E você vai ser o CEO, talvez, de tomadas de decisão de diversas pessoas. Porque a pessoa, por ouvir um vídeo teu, talvez ela tome uma decisão diferente. Então, acho que isso é o mais importante de tudo. Eu quero agora extrair o máximo de conhecimento seu desses 10 anos. Vou até me alongar aqui. Me sinto pronta. Vamos. A gente primeiro vai do 0 aos 50 mil seguidores. Tá bom. Como é que a gente sai do 0 e chega nos 50 mil? Perfeito. O Paulo Cuenca, ele fala que a primeira coisa é você definir o seu arquétipo. Tá bom. Você concorda? Tem diversas ferramentas maravilhosas para definição de arquétipo, estratégia e etc, tá? O mais importante, quando a pessoa define, quero sair dos 0 seguidores para chegar nos 50 mil, ela precisa tomar uma primeira grande decisão, é com quem eu falo. Independente dela saber o arquétipo comunicacional, etc., vamos ser prático, porque todo mundo aqui fala de negócio, todo mundo é CEO, todo mundo entende negócio. Com quem eu falo? Para que eu sirvo? São perguntas básicas. Para que eu vou servir você? Você vai me seguir por quê? Muita gente produz conteúdo, larga o conteúdo à toa ali, mas eu vou seguir essa pessoa para quê? Essa é a primeira pergunta que eu mato com o meu cliente quando a gente começa a desenhar a estratégia. Eu vou lá, desenho uma estratégia de 15 laudas e viro para o meu cliente e faço assim, querido, pode ser que talvez no nosso segundo mês eu pegue essas 15 laudas de estratégia que eu desenhei para você, rasgue tudo, jogue tudo pro ar e a gente comece um novo negócio, porque também é um grande balão de ensaio. Rede social, segunda coisa, é um grande balão de ensaio. Então, primeira coisa faça essas 2 perguntas. O desenho do arquétipo é maravilhoso para você se conhecer. O seu desenho comunicacional, como eu vou entregar esse conteúdo, a forma como eu falo, etc., também é importantíssimo, porque não tem como você sair do 0 para 50 mil seguidores se você não tiver um mínimo de boa dicção e se você não for legal. Natan, rede social é entretenimento. As pessoas esquecem que rede social tem que ser legal. Se esse programa que nós estamos fazendo aqui não for legal, amigo, não serve de nada. A pessoa vai ficar aqui, ela vai embora nos primeiros 5 minutos e acabou. Você perdeu essa audiência. Nos primeiros 3 segundos, a pessoa vai embora e não tem dinheiro de tráfego pago do planeta que você chegue nos 50 mil. Então, fez as perguntas, definiu como eu vou falar, como é a minha oratória, será que eu preciso de um trabalho para isso? Arquétipo é muito importante. Arquétipo comunicacional é importante para você se conhecer, um autoconhecimento. Como a rede social é sobre você, é importante que você se conheça. Aí sim, definido isso, você vai começar a fase de testes. Eu escolho pelo menos uns 7, 8 assuntos para o meu cliente falar. Eu sou bom de vendas. Tá, mas, amigo, todo mundo é bom de vendas. Entendeu? O Alfredo Soares é bom de vendas, o outro é bom de vendas. Você vai falar de vendas, amigo? Não. Nós não vamos falar de vendas. A gente vai escolher a venda de mesas de madeira com esculpido e pontos agudos. Então você vai ser o cara que vai falar desse tipo de mesa e é muito legal. O mais nichado possível. O mais nichado possível. Eu não acho que isso é uma via de regra, tá? Por isso que eu escolho de 8, 9 assuntos. Porque quem vai definir quais são os assuntos da sua rede social é o público que vai chegar. Isso é o mais importante, que você tem que entender esse jogo. É um balão de testes. Imagina que eu tenho uma indústria, tá certo? Vou fazer um perfume. Quantos testes eu faço para esse perfume? Eu sei que eu quero um perfume cítrico, amadeirado, com saída floral. Quantas fórmulas são possíveis com essa fórmula? Milhares. A partir de 8 assuntos, você vai fazer pelo menos 20, 30 vídeos de cada um desses 8 assuntos. Você começou a postar. A partir desses resultados, você vai olhar os seus dados a partir de uma ferramenta que se chama Painel Profissional no seu Instagram. Precisa mudar sua conta para profissional imediatamente, abrir o seu Instagram. Fefa, eu abro uma conta nova, eu abro a minha pessoal, o que eu faço disso? Essa grande meleca, né, que todo mundo me pergunta. Corre um risco, se você abrir uma conta do zero, corre um risco de talvez ser derrubada a sua conta se você viralizar um grande vídeo, tá? Isso já aconteceu, infelizmente. Eu já tive 2, 3 clientes que eu já vivi essa situação. É horrível, porque muitas vezes não tem o que você possa fazer para aquilo voltar. Manda e-mail para a Meta, não sei o que, às vezes cai a conta e os caras não sabem, é denúncia. O algoritmo derruba aquilo por segurança, acha que você é um tipo de, não sei, é uma conta nova, bateu 500 mil de visualizações num vídeo, tem algo errado com essa conta, né? Então, às vezes, eles derrubam até por segurança. Então, pega a conta que você tem,
Tira o que você não quer que as pessoas vejam, arquive, não exclua. Arquive e abra uma nova conta para sua vida pessoal. Se você quiser separar as duas contas, aí você abre uma nova para sua vida pessoal. Pronto, definiu isso? Balão de ensaio, teste, teste, teste. E o seu Instagram vai responder por você. Você vai postar todos os dias e a resposta vem de lá. Por isso que eu falo, a minha grande trincheira, o meu setup do cliente é o primeiro mês. O primeiro mês, amigo, é uma bazuca no ombro. E é um grande teste. Desses 8 assuntos que nós escolhemos, cada 20 vídeos de cada um deles é teste. Esse ficou bom, esse não ficou, é a frase que eu comecei, é quando a gente acertou o primeiro, opa, temos um sinal. Porque a partir daí eu vou começar a reproduzir mais desse assunto, mais a forma como nós gravamos esse conteúdo, porque esse é um sinal de positividade. Poxa, isso aqui tá dando certo. E é o que a gente faz na empresa, né? Pô, isso aqui deu certo, esse produto aqui, o que eu tenho que aprimorar? Vamos mexer isso aqui. Então eu brinco, faça seu balão de ensaio e não tenha medo de ser visto tentando. Porque quando o cara chega a ser CEO, quando ele é um grande empresário, quando ele tem um cargo muito importante... É o teto de vidro, né? É um teto de vidro. Ele, por incrível que pareça, o status dele é inegável, a reputação dele é intocável, sabe? Irreparável. O cara, ele é incontestável. Todos os is. Mas ele tem muita vergonha de ser visto tentando. Porque ele já tem um cargo muito alto. Esses são os meus clientes. Meus clientes são CEOs de grandes corporações no Brasil. São grandes empresários. Eu tenho um nível de compliance de conteúdo. Às vezes eu passo para 2 castas superiores. Às vezes eu tenho aprovação internacional de conteúdo. Tenho. Acontece, né? Então, eu tenho, por exemplo, 2 clientes na minha empresa que são funcionários de grandes empresas internacionais. Esses 2, eu passo por 2 castas. E aí a gente... então, poxa, eu não posso... Por exemplo, eu não posso trabalhar com atualidades. Eu já sei que eu tenho uma alimentação. Não dá para ele comentar uma notícia de hoje. Ah, então, saiu uma notícia na tecnologia, pá, vou comentar. Não dá para eu trabalhar atualidades, porque eu preciso da aprovação de cima. Entendi. E... como você estrutura essa dosagem? Você falou de entretenimento. A gente precisa entreter aqui, a gente precisa entreter nas redes sociais. Existe uma dosagem aí de proporção entre entretenimento e educação? Porque assim, eu já viralizei várias vezes no LinkedIn. Tá bom. Mas é aquele post meme que tem, às vezes, nada escrito, ou só uma frase escrita, que ninguém quer ler mais do que isso, e uma imagem que viraliza, que você vê, viralizou no Instagram, vai viralizar no LinkedIn. Sim. Mas disso aí eu vou inflar meus seguidores de pessoas que realmente não vão nunca querer saber do meu conteúdo, que é o podcast, ou então do meu conteúdo, que é a fintech, ou comprar de mim algum dia algum curso. Como é que você dosa isso? É o entretenimento, né? É educação e entretenimento. É, total. Olha, essa sua dor e dúvida, talvez quando eu abro caixinha de pergunta lá no meu Instagram, essa sua pergunta é uma das disparadas. Ah, mas eu vou fazer um conteúdo leve e as pessoas vão tirar a minha autoridade, as pessoas não vão entender quem eu sou, né? O nível de seriedade que eu tenho. Acabei de te contar uma mulher que é mentora de palestrantes e faz um conteúdo que não tem nada a ver com nada. Eu olhei o conteúdo e falei, meu Deus, como é que ela treina palestrantes e ela não palestra? É tão básico, né? Sim. Eu treino palestrantes, tem que ter várias imagens minhas no palco. Sim. Não é isso? Autoridade. Autoridade, perfeito. Eu consigo ser legal e passar um conteúdo educativo sem ser 100% educativa. Lembra no cursinho? Que tinha o professor de cursinho que ficava e não sei o que, da química, nanã, não sei o que. Poxa, aquilo era entretenimento, a gente estava aprendendo todos os elementos da química com a musiquinha do professor de cursinho. O cara ia pra televisão pra fazer aquilo, ele não deixava de ensinar. Não tô falando pra você fazer dancinha aí na sua casa, não é sobre isso. Não é pelo amor de Deus, né? Não é CEO fazer dancinha. Mas assim, você quer ver, por exemplo, eu acho que nem todas as pessoas precisam ter um conteúdo motivacional, não é sobre isso. As pessoas não precisam ter um conteúdo muito educacional. Conteúdo denso não engaja. Perfeito. Tá? Por quê? Eu separo em 2 conteúdos. O conteúdo que eu assumo que não vai engajar e o conteúdo que eu quero engajar. Tá certo? Existem conteúdos que batem direto na dor. Existe uma ferramenta na rede social que se chama Rage Bite. Você é mordido pela raiva ou pela revolta. Existe uma outra ferramenta, que é a ferramenta de identidade, que é o que você falou, é o meme, né? Por que o lá na firma funciona? Porque você olha lá o cara chegando no escritório, aí você encaminha para um monte de gente. Olha lá, fulano chegando no escritório. Mas não é porque você é um cara incrível que você
vai perder a sua seriedade por compartilhar um meme com alguém. O que é importante as pessoas entenderem é, se isso fizer parte da seara do seu conteúdo, por exemplo, eu tenho a liberdade, eu não perco minha autoridade, de chegar no meu Instagram e falar, isso não é um conteúdo de alguém que não sei o que, é um meme na realidade, de alguém fazendo um conteúdo de dancinha, o CEO de dancinha. É um meme de eu zoando um CEO fazendo dancinha, tudo pela audiência. As pessoas não vão tirar minha autoridade fazendo isso. Então, assim, eu acho que essa linha tênue está no que você gosta de consumir. O teu filtro aí na tua casa tem que ser, eu gosto de consumir isso. Por que eu consumo esse conteúdo? Eu gosto da forma como esse cara fala, eu gosto dos vídeos que ele faz, eu gosto do tipo de edição que ele tem de vídeo, eu gosto das legendas que aparecem assim, eu gosto dos temas que ele fala. Por que eu consumo esse cara? E dentro da minha seara, espelha esse cara grande que você gosta de consumir e dentro do meu nicho, da minha empresa, como eu posso fazer um paralelo desse conteúdo? Referências são maravilhosas pra gente. Porque, por exemplo, tem pessoas que eu adoro, sei lá, um Joel J. Adoro o conteúdo do Joel. O Joel não perde a autoridade dele, ele posta a família, ele posta ele tocando pagode, sabe? Mas ele posta conteúdos de palestra que são extremamente virais. O Rage Bite, que é um exemplo bom, eu chego no meu Instagram e falo assim, você tá postando errado e a sua equipe tá postando errado, tá tudo errado que você tá fazendo na sua empresa, papapá. Eu dou uma batida de raiva, o cara vai ficar, pô, essa louca aí, quem é essa louca? Tá falando que eu tô fazendo alguma coisa errada? Ou, sabe, então... ele fica pela revolta. Por exemplo, eu fiz a estratégia de uma médica endocrinologista uma vez. Falei pra ela assim, tava no início do Monjaro, eu falei pra ela, a gente vai fazer um vídeo. Foi o vídeo dela que viralizou. Você vai começar o vídeo falando assim, você vai odiar Monjaro. Você vai odiar tomar Monjaro. Aí, quem não gosta de Monjaro, fica porque fala, aí ó, falei, é péssimo Monjaro, péssimo. Aí ela vai, e ela vai ao longo da narrativa se contradizendo. Aí ela... porque é incrível, seu corpo vai ficar super saudável, porque é uma medicação que tem trabalhado não sei o quê, porque é isso, porque é aquilo. E talvez ele te faça tão bem que você vai se arrepender de ter falado mal dele antes. Ela se contradiz. Entendi. Então ficou um vídeo muito legal. Aí todo mundo, caramba, pô, que vídeo bem feito, não sei o quê. Eu caí, não sei, né? Aí o outro, nada a ver, Monjaro. O pau torando nos comentários, o povo tretando, Monjaro é ruim, Monjaro é bom, Monjaro é ruim, Monjaro é bom. Pá, esquerda, direita, porque o Bolsonaro do Monjaro, o Lula não sei o que, Monjaro. Meu, é sério. Deixa o pau torar, bicho. Deixa o pau torar. E nos comentários, nem se preocupa com isso, porque é aí que a publicação viralizou. Sim. São pessoas que não são da sua bolha, né? E, por exemplo, eu tenho uma modelagem de publicação. Vamos para modelagem de publicação, tá? Eu tenho uma modelagem de publicação que ela funciona muito bem e talvez funcione para você também. Ela é baseada em 4 pilares. Eu abro com uma frase poderosa, talvez em Rage Bite, ou em algum tipo de atração que possa ser ou pela intriga, a pessoa fica intrigada de me ouvir falar, ou ela fica curiosa, ou eu gero algum assunto que está rodando naquele momento, ou ela... É todo mundo comentando sobre aquilo, sei lá, na época de Vorcaro, de não sei o quê, de lá, se eu faço alguma frase voltada a isso, a pessoa fica porque ela quer a fofoquinha. Ela veio pela fofoquinha e ela fica no meu conteúdo porque meu conteúdo é muito bom. Aí vem o meio dele, né? Então a primeira parte vem essa frase poderosa, vem o meio dele que eu disserto a respeito do assunto. Dissertei a respeito do assunto, emiti a minha opinião, depois disso eu venho com um envelopamento de autoridade. Mostro quem eu sou, digo quem eu faço, assim na terceira parte a pessoa, opa, eu entendi o que essa mulher faz, ela tem uma autoridade no que ela diz e por fim eu provoco a pessoa a comentar alguma coisa. Eu não fico, comenta aqui, não sei o quê, fala pra mim se você gostou, dá um like e compartilha, para com isso. Isso aí já não existe mais, você tem que provocar a pessoa, porque um comentário é um nível altíssimo de engajamento. Ninguém mais quer comentar nada, amigo. A pessoa ela tá lá no máximo vendo o teu vídeo até o final, assistindo ele até o final de 1 minuto e meio. Então, provoque essa pessoa a comentar. Eu vou te falar um vídeo que eu viralizei, por exemplo, que é com esses 4 pilares, tá? Então, estrutura dessa forma e não precisa gravar tudo de uma vez. Eu não preciso que meu cliente fique falando blá, 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 blá. Ele grava uma parte, grava outra e grava outra. Então, o início, eu abri o vídeo falando assim, a CMO da Havaianas acabou de deletar o LinkedIn dela. Eu abri com essa frase. Poderosa, né? Sim. Tava no auge da Havaianas, aquela treta muito louca. Aí, você ficaria pela fofoquinha? Sim. Pela fofoquinha. Chegou pela fofoquinha, perfeito. Aí você desenvolve o assunto. Aí eu falei, gente, eu sempre falo pra vocês que vocês têm uma sensação de estar, uma sensação de proteção no LinkedIn que ela é falsa. Não existe LinkedIn fechado. No momento de crise ou cancelamento, ou você apaga seus posts, ou você deixa o seu
LinkedIn inativo, porque você consegue deixar uma conta invisível. Então você não consegue entrar nele, porque se você entrar, ele vai ficar visível de novo. Então você deixa ele invisível. Ou você deleta o seu LinkedIn. Você só tem essas 3 opções. O Instagram, no momento de crise, eu posso fechar comentários, né? Eu tenho uma série de ferramentas de proteção, de cancelamento dos meus clientes poderosas. Porque num momento de exposição da empresa, etc., eu preciso, na hora, eu falo para a equipe, fecha tudo, fecha comentário, fecha o Instagram. Eu já vivi 2 cancelamentos, né? Então, na hora, fechamos. Aí eu falei, gente, eu já cansei de falar para vocês, Eu dou essa explicação, aí a pessoa, nossa, verdade, nunca me dei conta de que não tem LinkedIn fechado. Não existe LinkedIn privado, tudo aberto. Aí eu venho com conteúdo de autoridade. Faz 10 anos que eu tenho agência. Há 10 anos eu atendo os maiores C-levels empresários do Brasil. Vocês sabem disso, vocês me acompanham. Vocês sabem quem são os meus clientes, vocês já viram no meu site. Dei minha autoridade. Então, me ouçam, não passem por isso, porque senão vocês vão investir uma grana no LinkedIn e esquecem das outras plataformas, Instagram, Shorts do YouTube, que são ótimas e maravilhosas também, TikTok, fácil de crescer e tal. E você, o que faria no lugar dessa CMO? Terminei com o 4º envelopamento. Então, eu tive um vídeo que aí o cara, pô, nada a ver, essa mulher aí é o Lula, é o Bolsonaro, eu não sei o que, a Havaiana, eu não sei, pá, treta, pum, meu vídeo bombou. Esse vídeo foi um vídeo que me trouxe quase 5 mil seguidores. Caramba. Quase 5 mil seguidores com um vídeo, Natan, onde eu estruturei esse vídeo da melhor forma possível, porque o cara, ele entendeu que eu tô dando uma orientação pra ele. Eu trouxe o cara pela fofoquinha, ensinei pra ele que não existe LinkedIn fechado, porque nem ele se deu conta disso. Nunca se deu conta na vida. Eu terminei com uma provocação falando, o que você faria no lugar dessa CMO? E o cara nem se deu conta de que foi a CMO que aprovou a campanha com a agência. Que loucura, cara! Entendeu? Agora, trazendo um pouco dessa linha de pensamento, conteúdo que você falou, eu vou além aí, fazendo uma comparação. Uhum. Eu sou cristão, a minha ex-igreja, a minha igreja que eu ia antes, o pastor, ele não tinha nem 1000 seguidores no Instagram. Tá bom. Hoje eu vou numa igreja que ele tem mais de 200, acho que tinha mais de 600 mil seguidores, Tá. pastor. Tá certo. Se eu comparar a palavra, a mensagem de domingo do pastor anterior, ele vai ser conservador quando ele falar da mesa da ceia, e ele vai falar o que todo mundo vai falar, os conservadores vão falar. Tá. Quando o outro pastor hoje que eu vou, ele vai falar a mesa de Jesus era escandalosa. A mesa de Jesus, se você convidasse ele para almoçar com você no domingo, ele ia gerar intrigas. Quando você compara essas duas, tem conteúdos diferentes, falando a mesma mensagem, Sim. mas de formas diferentes. Uhum. Ele ia falar, JC, um grande influencer da sua época. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, na minha opinião, existe aquele pastor que ele fala igual todo mundo fala e ninguém vai parar para ouvir ele, se não for o que já segue ele. Uhum. E existe o outro que coloca uma camada de red pill. Tá. Coloca uma pimentinha ali. O que eu quero dizer é assim, existe a imagem do Matrix, da filme Matrix, né, do Blue Pill, Red Pill, e o Red Pill que a gente sabe hoje é um conceito de você dar uma forma que todo mundo vê como diferente, tipo assim, fora do status quo, fora do que a sociedade vê, falar de uma forma diferente. Você acha que quando a pessoa coloca um Red Pill, uma camada, porque hoje você vai pensar nesse conteúdo que você falou, e você pode chegar pro Gemini, pro ChatGPT e falar, ó, muda um pouco isso e traz um pouco Red Pill, que tipo, polemiza mais. Você acha que isso funciona? Não tenho dúvidas de que funciona. O mundo digital é muito cruel, Natan. E é cruel. É como a seleção natural da vida. A vida não é justa muitas vezes. O cara que é um mega engenheiro da Poli, não sei o que, o cara se formou, nananã, e ele vai ser um funcionário pro resto da vida. O empreendedor, às vezes, é o cara lá do fundão que tirava nota 4, colava do cara lá da frente, do caderno colorido, amigo. Ou da menininha nerd. Você tá entendendo? Porque a vida é assim. A internet é um espelho da vida real. Muita gente que tem muita autoridade vai ser sempre escondido atrás de uma casca que talvez ele esteja muito preso a ele mesmo, aos conceitos dele, ao que ele acredita. E essa casca, ela é muito mais emocional do que qualquer coisa, tá? A pessoa, ela não se liberta ao ponto de falar abertamente sobre o assunto. Talvez se você tivesse com esse pastor, o conservador, dentro da sua casa um dia, jantando, você, sua esposa, o pastor
e a esposa, ele tivesse à vontade. Porque nós temos máscaras naturais na nossa vida, né? Às vezes, você tá lá pregando na igreja, você tem uma máscara de conservadorismo, que se ele tivesse à vontade com você, talvez ele falasse, gente, JC ia ser um mega influenciador da época dele, né? Imagina Jesus se tivesse a internet. O cara é o Jesus Cristo, ele é Jesus Cristo, sem internet. Imagina se Jesus Cristo tivesse internet, cara. Nossa, às vezes ele tá lá conversando com você de outra forma. À vontade, ele tá ali desconstruído, mas ele tem um conservadorismo interno que impede ele de tirar essa máscara do conservadorismo e se libertar para o que ele acha que pode funcionar. O Red Pill talvez esteja só na frase da fofoquinha, não no contexto daquele vídeo. O cara, ele entra numa polêmica, o Red Pill, né, porque a gente fala muito em Red Pill, principalmente no ato no que se diz respeito a mulheres, né? Mas vou usar a palavra polêmica, tá? Então, a polêmica, às vezes, ela tá só no início da frase, mas como eu usei o exemplo do Monjaro, ele é o gancho para as pessoas estarem ali. No final das contas, a mensagem que ele passa sobre a ceia e sobre Jesus é ótima. Sim. Eu, por exemplo, adoro o Cláudio Duarte. Sim. Eu adoro o Cláudio, eu morro de rir com ele, eu acho ele o máximo. E ele tem tantos milhões de seguidores que, no final das contas, todo mundo, mas o pastor virou blogueiro, não sei o quê, mas ele tá falando de Deus, cara. Sim. Se ele tá atingindo várias pessoas e fazendo bem, tá ótimo, vira blogueiro, amigo. Que você seja famoso, entendeu? O Leandro Ladeirinha, você conhece? Claro. Ele tem uma teoria das urgências ocultas, que são as dores, medos, desejos profundos que o cliente tem, mas que ele ainda não verbalizou, ainda não percebeu que são a causa da frustração. Você acredita que esse tipo de conteúdo funciona? Acredito. Eu tenho que dar todo o mérito à Laila Yuca, que é a estrategista do Ladeirinha, tá? A Laila foi minha mentorada em 2023, tá? É uma fofa. Laila, minha amiga querida, um beijo. Eu amo a Laila. A Laila é uma gênia e ela tá por trás de todo o início de Ladeirinha, né? Então, todo o início dele, ela estava por trás e ela é maravilhosa. Eu amo a Laila. E ela é a pessoa que tem... A Laila tem algumas objeções em se expor, tá? E eu já falei pra ela, Laila, produza conteúdo, porque as ideias dela de conteúdo são maravilhosas, né? Quando a gente fala sobre urgência oculta, é a história do Steve Jobs com, talvez, o uso do iPhone, etc, né? Assim, eu fico batendo muito na tecla, na minha audiência no Instagram, eu fico batendo nessa tecla de você talvez não esteja pronto pro digital. Porque nem todo mundo que bate na minha porta, a pessoa quer, mas ela não tá pronta emocionalmente. Ir para o digital é estar pronto emocionalmente também. Se você é um executivo, você vai brigar com os seus pares, sim, com certeza, porque você vai começar a se destacar, isso é um grande problema, tá? Eu gravei hoje um vídeo que tá para sair na minha rede social, eu recebi... um concorrente meu pagou robô para me denunciar. E eu descobri o porquê que minha audiência tinha caído nesse último mês, porque o cara comprou um robô pra me denunciar, cara. Eu acho que assim, a maior ofensa que eu tenho pra fazer pra esse cara é que eu sou muito resiliente. Eu sou muito resiliente, cara. Entendeu? O volume de postagem que eu tenho, porque eu resolvi não ser mais o personal gordo. Eu resolvi ser o exemplo para o meu cliente. Porque eu tô fazendo o meu cliente produzir conteúdo e eu não produzo conteúdo. Eu não tenho esse tempo. Eu tenho esse tempo. Eu tenho que arranjar esse tempo. Então, essas urgências ocultas são justamente pelas pessoas não entenderem as maravilhas da internet. O que a internet é capaz de fazer por elas. De verdade, tá? Eu acredito que as pessoas, elas não têm noção, porque hoje em dia todo mundo fala muito mal disso. Eu além de médico preciso ser blogueiro. Além de neurocirurgião eu preciso ser blogueiro. Você precisa ser blogueiro, porque o blogueiro ele vai cobrar 5 vezes o que você cobra. E se você quer ganhar mais, meu amigo, vamos play the game. O que você precisa fazer? Você gosta de ir pra academia? Não gosta, mas tem que ir todo dia. Eu adoro gravar conteúdo. Ninguém que me procura vai assim super feliz pra minha empresa. A pessoa vai porque ela precisa. Eu sou o personal das redes sociais dela, entende? Então essa urgência oculta tá dentro desse aspecto de que você não tem noção ainda do que a internet é capaz de fazer por você, mesmo. Agora, nesse período aí, como é que eu consigo esses 50 mil seguidores num período de 6 meses aí? Existe uma linha de conteúdo que, além de replicar essas referências que você falou e colocar ganchos e tudo mais, horário ideal de postar,
ou postar mais carrosséis do que reels? Quantas vezes postar? Tem que postar todo dia, em todos os stories, Instagram, reels, fazer live? O que você falaria pra essa pessoa em 6 meses conseguir 50 mil seguidores? Uau! Em 6 meses, para você conseguir 50 mil seguidores, você precisa ter o formato testado. Lembra que eu te falei sobre a tranche de testes? Sim. Escolha 8 assuntos, vai produzir 20 vídeos de cada um desses assuntos. E testar na sua rede social o que dá certo. O que melhor performou, existem algumas possibilidades. Ou você produz em volume, volume ganha seguidor sim. Ai, mas fulano falou que não pode mais postar tanto vídeo. É impossível o algoritmo entregar todos os seus vídeos para toda a sua audiência. Não existe isso. A gente atinge hoje uma média de audiência entre 3 a 5%, uma média de audiência. Média de audiência. Tem gente que tem 80%. Tem gente que tem 60%, tem gente que tem 40%, mas a média é de 5%. De 3 a 5%. Então, se você tem essa média, você posta 6 conteúdos num dia. O Natan vai ver talvez nem de hoje nem de amanhã, talvez ele veja de quarta. O meu vídeo de quarta, eu postei 6 hoje, 6 amanhã, eu vou postar 6 quarta e você só vai ver esse de quarta. Então a chance de eu encontrar com um novo seguidor é muito alta. Segunda questão é, as pessoas encontram sua publicação de 8 a 10 vezes, em média, para decidirem te seguir. Você já reparou que às vezes você está na sua home das redes sociais? A home é aquele lugar que você vai buscar alguém. Quando você vai achar um influenciador, tem aquele monte de vídeo. Esse algoritmo ele está configurado pelo que você gosta. Às vezes, se você consome, por exemplo, carro ou... eu, por exemplo, eu tenho uma mini Yorkshire. Eu tenho Yorkshire, estrategista digital, maquiagem e roupa. Roupa de academia. Eu abro lá, eu tenho vídeos destes temas. Então, a sua rede social está configurada para este algoritmo. Para eu encontrar o meu seguidor aqui, porque eu caio nesse algoritmo de alguém que já esteja buscando uma estratégia para Instagram. Tá certo? Certo. A pessoa ela acha um vídeo meu, ela assistiu um vídeo meu. Se ela assistiu o meu vídeo mais que 10 segundos, o algoritmo vai falar, opa, o Natan se interessa por esse assunto e talvez se interesse pela Fefa. Ela vai entregar 2, 3, 4, 5, 8 vezes o meu vídeo pro Natan. E se você não decidiu me seguir ainda e continua assistindo os meus vídeos, ela vai continuar te entregando Fefa. Então, até você apertar o botão de seguir é caro, amigo. Tá caro seguir a pessoa, porque você pensa, nossa, eu vou seguir essa pessoa, será que eu vou seguir essa pessoa? Pra que eu vou seguir essa pessoa? E aí eu volto na pergunta que eu te fiz no início da nossa gravação. Pra que eu vou seguir você? Essa é a pergunta chave que você tem que se fazer. Eu ensino alguma coisa, eu vou mudar a vida de alguém com alguma coisa? Porque não me interessa se você é o CEO da Casa do Chapéu, pouco me importa. Se você não mudar minha vida, meu amigo, eu não vou te seguir. Você não vai fazer nada por mim, certo? Então, perfeito. Testamos, ótimo. Passou a trincheira no primeiro mês, essa trincheira de testes, você tem a opção de aumentar o seu volume sobre o tema que melhor performou. O que melhor performou pode estar associado à forma como você fala, à fala que você falou na entrada, aos 4 pilares que você decidiu fazer o conteúdo, ou a um mix disso tudo que deu certo. Tente analisar com olhos de águia para esse vídeo que deu certo e falar por que esse vídeo deu certo, o que eu fiz aqui. Tentar reproduzir ele mais vezes com outros assuntos, certo? Perfeito, fez esse vídeo. E aí você escolhe ou aumenta o volume disso ou aumenta o investimento disso. Escolher trabalhar tráfego pago é uma estratégia para crescer. Porque hoje, a rede social, a gente está vindo de uma nova atualização do Instagram, que vem em breve, chamada Instagram Plus. Ela já está sendo utilizada nos Estados Unidos, já está sendo utilizada na Europa. Essa ferramenta de Instagram Plus vai deixar o Instagram como um streaming. Ou seja, você vai assistir o que você quer, o que você selecionou, sem propaganda. Você não vai, a chance de você encontrar no tráfego pago com alguém vai ser muito mais difícil. Porque essa pessoa vai ter que pagar a ferramenta para não encontrar mais você. E tem gente que vai pagar a ferramenta para não ver mais anúncio. Porque ela não quer mais receber tráfego pago de nada. Entende? Entendi. E agora para eu encontrar com esse cara? Eu preciso ser muito bom no meu conteúdo. Precisa conter algo no meu conteúdo. As pessoas falam, vai começar uma produção de conteúdo. O que contém no seu conteúdo, meu amigo? Se o seu conteúdo não contém nada, eu não vou seguir você. Tem que conter.
Tem que conter alguma coisa ali. E outra, se você não quer fazer um conteúdo de negócio, faça sobre um hobby teu. Gosto de culinária, gosto de corrida, gosto de cavalo, gosto sei lá eu do quê. Faça um conteúdo que contenha algo que vai transformar alguém, tá certo? Perfeito. Talvez no 6º mês você chegue nos 50 mil seguidores. Tem algum case de algum cliente seu que você poderia contar que fez essa jornada? Tenho. A gente se conheceu pelo meu vídeo de Jornada do Milhão, né? Você quer que eu fale dele ou você quer que eu exponha o nome de alguém? Mas depois a gente vai pro 1 milhão. Vamos Depois primeiro... do 1 milhão. É, Quer que eu exponha alguém? pode ser. O trabalho que mudou a minha vida é de uma grande amiga minha, que se tornou uma grande amiga, chamada Cris Arcangeli. A Cris, quando eu fiz o Centurion pra Cris, né? A Cris, qual foi o meu trabalho com a Cris Arcangeli? Eu fiz o Centurion da Cris Arcangeli. Eu fiz a direção artística do evento e fiz a comunicação dela dentro das redes sociais. Passamos por 2 estrategistas na época, tinham o Regis e o Ricardo, foram os estrategistas que apoiaram essa parte do funil, mas foi tão especial, porque eu conquistei esse trabalho por outro motivo. Eu estava associada à Cris por um projeto dela chamado Comunidades a Mil, que era um reality que a gente estava retomando a 2ª temporada, e eu estava na casa dela, ela foi gravar o vídeo. A Cris, por exemplo, ela tem uma linguagem muito televisiva, beirava um pouco o professoral, porque ela vem da televisão. Ela teve programa na televisão e tal. E ela estava gravando um vídeo, eu falei, amiga, posso dar um palpite aqui nesse vídeo tal, comunicacionalmente, não sei o quê? Aí eu fiz, aí ela, não, gostei disso, gostei, vou fazer então. Ali eu ganhei a Cris e foi um máximo, porque estar ali e a Cris me validar no palco, aí a Cris me validou no palco do Centurion. Eu fiz uma grande palestra falando sobre os conteúdos e ali foi um game changer total. E eu tive a oportunidade de conhecer 2 dos meus clientes, que seriam meus grandes clientes também, dali pra frente, no evento da Cris, né? E eu, de verdade, assim, do fundo do meu coração, eu até fazendo 10 anos de empresa, a Cris é minha amiga, se tornou minha amiga pessoal, fui no aniversário dela agora recentemente. Passei domingos e domingos comendo pizza na casa da Cris. Às vezes, amiga, tá fazendo nada? Na minha separação, a Cris foi fundamental, minha grande amiga, e ela realmente mudou a história da minha empresa. E cuidar da Cris, naquele momento, foi muito importante para mim. Foi 2022, foi o primeiro Centurion. 22, 23 e 24, se eu não me engano. Foram esses 3 anos. E foi muito especial. E ela é um grande nome, né? A Cris é uma super shark. Ela me dizia assim, ó, eu não vou gravar no carro. Essa coisa de abrir story, fazer story, esquece isso, não vou fazer isso. Aí eu, Cris, você precisa criar intimidade com a sua audiência, amiga. Vai, por favor, por mim, faz story no carro. Aí nós fomos viajar pra Miami, eu comecei a gravar ela no carro, cantando, não sei o que. Amiga, let it go. Relaxa, porque essa é a sua relação de intimidade. O story, ele é uma ferramenta de intimidade. É quem já te segue que vai ver o seu story. É um laço, é uma criação de laço mesmo, de afinidade com a sua audiência. Hoje, se você abrir o Instagram dela, às vezes ela, bom dia do carro, abre lá falando do carro. Então ela é um case que eu me orgulho muito de ter feito. É uma amiga querida e que mudou a história da minha empresa. Sensacional. Bom, você falou do caso da Cris, mas Fefa, hoje você trabalha com famosos, além dela, além da Cris Arcangeli, e CEOs de empresas bilionárias. Sim. Poderia falar para quem está acompanhando essa conversa o nome de alguns famosos que você já ajudou? Homens e mulheres conservadoras falando, não, mas esse é um movimento da direita, o povo politizando. Não, mas é um curso para ser homem. Mas o homem que não é homem, o homem que não bota dentro de casa. Então, são assuntos que são inerentes a relações humanas. Esses são assuntos que vão crescer muito esse ano.